Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano, né? E apresentada por mim, seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra. E nesta oportunidade está comigo meu nobre amigo, pastor Maurício. Amém. A paz do Senhor. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Já estivemos aqui uma vez e foi edificante para mim, foi edificante para todos nós, eu creio, e eu me senti muito bem aqui. Apesar de eu não ter tanta intimidade com as câmeras, mas eu me senti bem aqui. Só lembrando, o nosso segundo trimestre vai falar sobre relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E a lição do minuto hoje, pastor, é motim em família. Motim em família, né? E eu vou pedir para o senhor fazer uma oração. Deus venha nos abençoar. Amém. Abençoar a nossa vida, quem está do outro ladinho aí também. Amém, amém. Vamos orar? Senhor Deus amado, Pai, como da outra vez, e como o Senhor tem feito, eu te peço, Senhor Deus, dirige tudo que nós vamos falar aqui. Toda a informação que nós vamos passar aqui, não sejam informações do meu conhecimento, do nosso conhecimento, ou do nosso coração, mas que venha do teu coração, do teu trono, para o teu povo nesta tarde. Senhor, obrigado. Fala conosco e usa-nos, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto vai dizer, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Verdade prática de das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. A nossa leitura bíblica em classe está em Números. Diz o seguinte, aconteceu que queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles foi ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e os pepinos, e os melões, e os porros, e as cebolas, e os alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da sua mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam,
Vós três saí da tenda da congregação, e saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, e eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim, como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor em falar contra o meu servo, contra Moisés. Só a leitura, irmão, traz um peso grande de responsabilidade. E a nossa introdução vai dizer: estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribui com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Pastor, a influência, primeiro ponto, a influência negativa da murmuração. Nós temos, como nasce o motim, como começam as primeiras queixas, depois nós temos a segunda queixa e a terceira queixa contra Moisés. A primeira queixa vai falar sobre a questão de sair do Sinai, de o povo estar no meio do Sinai, não estar na sua própria casa. A segunda queixa vai tratar sobre a comida com que eles estavam comendo, e a terceira queixa vai falar sobre a liderança de Moisés. Pastor. É importante ver a questão do motim aí. Quando a gente fala em motim e murmuração, é o MM. Motim e murmuração, a gente pensa, motim e murmuração contra quem? O motim era contra Deus. A murmuração não era contra Moisés, era contra Deus. A reclamação, ou a murmuração, não era contra Moisés, era contra Deus. Eu chamo isso para a casa da gente. Quando a gente murmura, quando a gente se amotina contra um pai, contra um irmão, a gente está se amotinando contra o próprio Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente contesta, murmura, se amotina contra um pastor, contra um pai, contra um professor, contra uma mãe, contra uma autoridade que for, porque é importante que a gente entenda que esse motim e essa murmuração não é contra aqueles que, em princípio, a gente está se amotinando, não. Esse motim é contra Deus. Porque quem levantou aquele líder foi Deus. Quem levantou Moisés foi Deus. Então, quando Arão e Miriam se levantam contra Moisés, diz: olha, eu também, a Miriam diz: eu sou profetisa. Arão diz: eu sou sacerdote. Ele também fala conosco. E por que Moisés, só Moisés? Mas Deus chamou Moisés. Moisés é autoridade sobre aquele povo e sobre o sacerdote e sobre sua irmã. Então, a gente precisa entender que motim e murmuração, ela não é contra o homem, ela é contra o homem que Deus colocou lá para tomar conta daquele povo. Então, é muito perigoso essa questão do motim. Eu fico muito preocupado quando eu vejo motins, seja dentro de casa, murmurações contra pai, contra mãe. Mamãe, de novo esse frango? Mamãe, de novo carne? Mamãe, de novo isso? Quanta gente precisa disso? Quanta gente não tem isso? E você se revoltando, e você já ficou sem nada disso? Você já ficou numa situação que você não tinha o que comer? Eu já passei por isso. Eu já passei por fome, quase fome. Já passei fome. Minha mãe cortar um ovo em 4 e dividir para os 4 filhos. Agora, detalhe, não eram 4, tinha 8 ou 9. Mas éramos 13. E mamãe tinha que pegar 2 ovos e dividir por 4, 3 ovos e dividir por 13. Nós éramos 13 no final. Então, irmãos, quando uma mãe ali sofrendo, de eu perguntar para minha mãe: mãe, e você, mãe, não vai comer? A senhora não vai comer? Eu já comi, meu filho. E ela diz assim, que ela já comeu, sabe por quê? Porque ela não queria que a gente ficasse sem, então ela não comia. E quantas dessas coisas o nosso Deus fez para nós?
né? Concordando com coisas que nós pedimos que não era da vontade dele, mas eu vou fazer porque meu povo pede. Então, motim e murmuração são coisas que Deus abomina. A gente tem que ter muito cuidado quando se amotina contra pai, contra mãe, contra professor. Eu digo você aí, jovem que está me ouvindo, contra professor também. Ah, mas meu professor é macumbeiro, meu professor é hinduísta, não, é budista. Ele pode ser o que for, mas foi Deus que colocou ele lá para te ensinar. Ele é autoridade sobre você, jovem. Ele é autoridade sobre você também, adulto, que tem que estudar, que tem que... Olha, eu tenho lá um chefe, ele é autoridade sobre mim, foi Deus que botou ele lá. Deus constituiu aquela autoridade. Não se amotine contra autoridades, porque aquele povo se amotinou contra Moisés e murmurou contra Moisés e pagou caro por isso. Porque ninguém acima de 20 anos entrou na terra prometida, a não ser Caleb e Josué, que tinham 80 e 85 anos e entraram na terra prometida. Nesse ponto eu faço algumas ponderações, como o senhor falou. Murmuração, Deus detesta motim. Mas nós voltarmos, né, no tempo, né, nós vamos ver que o primeiro motim não corre na terra, ele ocorre no céu. Quando você tem o hábito de ser murmurador e de ser levantador de contenda, Deus lembra de um ser chamado Lucifer. Aquele que manda... É forte que eu estou dizendo, irmão, que tem pessoas que têm o hábito de fazer motim, de murmurar, de fazer panela, de fazer essa divisão e separação. Então não caia por esse erro. Não entre por esse caminho, porque é caminho de morte. Morte física, morte espiritual, morte ministerial para muita gente. Falando no ambiente eclesiástico aqui. Então é terrível. Não entre por esses caminhos de motim. Por 3 pontos injustos que eles murmuraram contra Moisés. Primeiro, sobre estar no deserto. Gente, eles trabalhavam de sol a sol, fazendo tijolo, construindo para os outros. Deus mandou eles caminharem no deserto, debaixo da nuvem. Eles andavam, falei com o pastor Gisso na aula anterior, debaixo da nuvem. Estavam em caminho, estavam em direção porque era deles. Eles trabalharam em construir tudo que era dos outros. Agora estavam indo para construir e morar no que era deles, no caminho. Mas, por certo, estando com ar-condicionado no deserto, pastor, não, era injusta essa primeira queixa. Nos tirou dos peixes do Egito, lá. Eles não tinham nada lá, pastor. Eles não tinham nada. Era escravo não tem direito a nada. E murmurar contra o homem, estava no caminho da bênção. E esse espírito continua nos dias de hoje, em muitos locais. A segunda queixa fala sobre a comida, irmão. Você acha que era ruim, pastor? Deus fazia um pão. Deus fazia o pão. Eu fico imaginando, meu Deus do céu. Eu nunca vi por essa visão que eu estou vendo hoje. É como se Deus estivesse fazendo pão, mandando os anjos fazerem o pão. Eles levam para o povo, que o povo está com fome de manhã. Você acha que esse pão não ia ser suficiente para sustentar eles? Diz que o pão maná caía do céu, de forma mágica, extraordinária. Falaram mal do pão de Deus. Falaram mal da comida que alimentava. Aquele pão que caiu do céu representava o próprio Jesus, né? O próprio Cristo. Você acha que ia enjoar? Você acha que ia ser ruim? Não, de jeito nenhum. Meu Deus, irmão. Né? Imagina a delícia que não era aquilo. Porém, a Bíblia fala que a alma farta, em Provérbios, que a alma farta pisa favos de mel, para a família da amarga doce. Foi uma ingratidão tamanha, não era contra Moisés. Moisés foi, entre aspas, como dizem no mundo aí, Moisés foi tirado para Cristo. Você é representante de Deus, você é o culpado. O povo não estava cego, irmãos. E mais um grupo murmurar. E a terceira queixa, sobre a autoridade ministerial. Coitado. E tu sabe, pastor, e aqui eu vejo que Arão e Miriam tinham um quê de razão? Não era por Moisés casado com a mulher, aqui a mulher africana, a mulher negra, que literalmente, né? Cuxita era a mulher de Cush, né? Dos filhos de Cush. Então eles tinham uma certa razão. Então, irmãos, aqui fica já primeiro, mesmo o teu pastor podendo ter algum defeito, aqui não é margem para o pastor ficar errando, porque tem a diretoria da igreja e tal, né? Mesmo que ele tenha algum erro, cuidado com as suas inferências, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Eu só vi nesses 23, 24 anos de fé, eu só vi gente que se levantando contra o obreiro se dá mal. Está com a vida estourada até hoje. Não se apruma mais. Exatamente.
Eu nunca vi se levantar. Nunca vi ninguém se levantar contra a autoridade, principalmente a autoridade de um pastor. E outras autoridades, a autoridade da tua mãe, a autoridade do teu pai. Olha, a autoridade do teu professor, a autoridade da diretora da tua escola, a autoridade do teu chefe. Mas ele é budista, não interessa o que ele seja. Ele foi levantado ali por Deus, sabe para quê? Para prover um salário para você. Mas eu trabalho, claro, você trabalha para receber, mas ele está ali como teu chefe. Ele está ali porque Deus colocou ele ali para te ensinar, ele colocou para te dirigir, ele colocou ali para te gerenciar. Então você tem que dar honra também a esse chefe, não importa de que religião ele seja. E os pais, a palavra de Deus é muito clara, ela diz: honrar pai e mãe para que sejam prolongados seus dias sobre a terra. Ele está dizendo o seguinte: você jovem, se não honrar pai e mãe, Deus pode te recolher até muito cedo. Você não vai ter dias fartos na terra. Então essa questão do motim, ela é a coisa mais que Deus abomina na Bíblia. Ele abomina, porque Deus teve que aturar aquele povo. A palavra é aturar, irmão. Aturar aquele povo, tolerar, engolir aquele povo. Vamos falar ali. Ele teve que engolir aquele povo por 40 anos. Mas por quê? Porque todo aquele trajeto estava previsto para 40 dias no máximo. Deus acrescentou 1 ano a cada dia. Então 40 dias viraram 40 anos. Tem alguns estudos, geógrafos, que dizem que poderia ter sido feito até em 20 dias. Mas aquilo esticou, sabe por quê? Porque Deus precisou. Primeiro, tirou eles do Egito. Agora precisava tirar o Egito de dentro deles. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Ele saiu do Egito, mas ainda pensando na cebola, nos alhos, nos porros, pensando ainda em tudo que eles, né? Mas parece que eles esqueceram que eram escravos, como o nosso irmão falou. Eles eram escravos, eles não tinham nada lá, eles tinham que ficar de sol a sol fazendo tijolos lá, como o irmão falou. Então, o que tinha na cabeça daquele povo? Aquele povo vinha idólatra, foi falado aqui na aula passada, aquele povo já estava acreditando nos deuses do Egito. Deuses que serviam para quê? Deuses que não serviam para nada. Aí eles conhecem o Deus verdadeiro, o Deus que diz assim: eu tenho uma terra prometida para vocês, a terra de Canaã, e eu vou levar vocês até lá. E fica pensando, se a gente enumerar aqui, irmão, os milagres, a gente fica pensando como é que aqueles chinelos esticaram nos pés. O irmão falou aqui, não, como é que aqueles sapatos foram esticando, aquelas sandálias esticavam, como é que a roupa ia esticando. A gente fica imaginando, e a gente fica imaginando, e eu costumo dizer que eu acho que o maior milagre que Deus fez lá, e eles não entenderam, talvez não tenha sido nem tudo isso, nem as sandálias, nem a roupa, nem a carne que caiu do céu, nada disso, mas ficar 40 anos quando estava previsto para 20 e 40 dias. Esse foi o maior milagre, porque Deus faz aquele povo rodar no deserto, mas Israel é pequeno, irmão. Israel é pequeno, Israel tem 350 quilômetros de comprimento por 150 de largura, é pequenininho, você não consegue, você atravessa Israel todo, você não consegue ficar 1 ano para atravessar Israel. Como é que ficou 40 anos? Então, tudo isso a gente vê que tudo foi a murmuração. Deus odeia a murmuração, Deus odeia motim, porque, como disse bem o irmão, o primeiro que se amotinou no céu, Deus teve que chutar de lá, que foi Satanás, que foi Lúcifer. Quando Satanás chuta de lá, por quê? Porque se amotinou contra Deus, porque murmurou contra Deus, porque queria sentar no lugar de Deus e sentar no alto trono de Deus. E essa vaidade de Satanás ainda contamina muita gente aqui na terra. Essa vaidade, sabe, de eu posso, é pelo meu braço. Você não pode nada, nada é pelo seu braço, é pelo braço de Deus, é pela vontade de Deus, é pela majestade de Deus, é para a honra de Deus. Tudo é por Ele, para Ele, tudo é para Ele, tudo foi feito por Ele. Então a gente não pode ficar imaginando, murmurando, em tudo dê graças, irmão. Está difícil? Dê graças. Está difícil, mas está apertado, dê graças. Porque é na tua fraqueza que a minha força se edifica. Você fica forte é na fraqueza. Paulo costumava dizer isso, né? Paulo diz assim, né? Quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque quando você está fraco é que ele te carrega, é quando está fraco que ele fala contigo e ele te ouve e você ouve ele, é quando você está fraco, porque quando você está forte, você não quer saber, eu estou com dinheiro no bolso, eu posso viajar, eu posso fazer tudo que eu quero,
E eu dizia isso, irmão, quando eu tinha muito dinheiro, acho que eu contei aqui da outra vez, eu dizia assim, não, meu Deus é o dinheiro, é mamão. Mas um dia Deus disse assim, você vai entender que eu sou o seu Deus, porque eu vou tirar todo o mamão, você não vai ter mais isso. Aí eu descobri que meu Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Eu preciso chamar nosso primeiro intervalo, já estamos de volta para o nosso segundo bloco e o nosso segundo ponto também. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em Dia, para o nosso segundo ponto, para o nosso segundo bloco, que vai dizer motivos da rebelião de Miriam e Arão. Fala sobre inveja ministerial e o motim dentro da família. Irmãos, hoje em dia o título de pastor ele é muito bonito, né? Irmãos, eu falei alguns trimestres passados, ser pastor é tão difícil. Pastorear, né? Não só liderar, né? Que liderar é uma das características do pastoreio, óbvio, né? Mas pastorear é tão difícil. E a missão que esse homem passou 40 anos se preparando no deserto, 40 anos de preparativa na casa do Egito, no Egito. Mas 40 anos no deserto, no meio de ovelhas. Ele passou numa escola, irmãos, de 80 anos estudando. Óbvio que ele tudo que ele aprendeu no Egito, ele deixou para trás. Mas agora, vamos lá, ficou os contatos, ficou um conceito, ficou acesso a Faraó. Não era qualquer um que ia acessar o Egito, como Moisés acessou. Chegou com um cajado, vou acessar. Não, Moisés tinha um histórico para entrar, para saber entrar, saber sair. Então, a questão de ter vivido no Egito contribuiu para muitas questões. Não perdeu. Príncipe, né? Príncipe do Egito. Príncipe do Egito. E aí, pastor, eu fico vendo o seguinte, e aí todo mundo joga para trás o tempo. Não, você aproveitou. Mas 40 anos, Miriam e Arão, não. Então, Miriam e Arão, não. E aí, quando chegou uma hora, pois é, né? Pegasse o bonde andando. Pegaram o bonde andando, peraí, é comigo, é com Moisés. Deus falou, peraí, não é com vocês o negócio. Eu preparei Moisés, tratei com Moisés, abençoei vocês. Agora vocês querem o cargo de Moisés? Vocês não acham que vocês estão querendo demais, não? Exatamente. Com vocês, eu falo através de sonhos, eu falo através de visões, mas com meu servo eu falo face a face. É interessante isso, porque tem uma parte na Bíblia... Inveja, pastor. Inveja. E tem uma parte da Bíblia que Deus diz assim, Moisés, você não pode ver meu rosto, não pode ver meu rosto. Mas é engraçado que tem um ponto que Deus diz assim, com vocês eu falo por visões e por sonhos, mas com o meu filho... Eu falo face a face. Então Deus já falava com Moisés face a face. Entende? Ficou aquela coisa, né? Poxa, eu falo face a face. E havia uma inveja de Miriam e de Arão, como o irmão está dizendo. Irmãos de sangue. Eles eram irmãos de sangue, foram criados juntos. E ele disse, olha, você tem que entender que, como o irmão falou bem, eu fui preparado 80 anos para isso. Vocês chegaram agora. Vocês são importantes, claro. Você profetiza, a Bíblia diz, você profetiza, Miriam. Amém. E você, Arão, você é sacerdote. Vocês são importantíssimos. Arão, você é o único que pode entrar na presença de Deus lá. Você vai lá para oferecer holocausto pelo povo, quando o povo peca. Amém. Você vai na presença dele. Amém. Você oferece holocausto. Agora, eu falo com Deus face a face. E ele nunca se gabou disso. Moisés nunca se gabou dizendo, não, eu sou melhor. Ele nunca disse que era melhor. Pelo contrário, quando Miriam fica leprosa, ela fica leprosa porque ela e Arão se reuniram contra Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher cuxita, que era descendente de Cão, portanto era descendente de Cuxi. Ela era uma mulher cuxita, era uma mulher negra. Eles não gostaram e eles criticaram, olha, uma mulher descendente de Cão, olha só, não tinha outra mulher, não podia ser uma hebreia, tanta hebreia aqui, você faz isso? Quer dizer, mas Moisés era o escolhido de Deus. Se Deus não condenou ele, quem sou eu para condenar? Deus tinha alguma coisa na vida também daquela mulher cuxita. Porque está me vindo à memória aqui,
Para essa mulher cuxita ter saído do Egito junto com o povo de Israel, já me traz memória aqui, eu nunca pensei por esse ponto. Ela, com certeza, existiam os prosélitos, né, judaicos, né? Provavelmente ela já tinha abraçado a fé. Ela era descendente de Cã, mas com certeza para viver convertida, tá entendendo? Porque se não fosse uma mulher convertida, eu acho que Deus não permitiria o casamento. Então tinha uma certa base. Alguém que se converteu, Senhor, com certeza, a vida histórico, a gente diz que uma vez encontrando com Cristo, nossa vida é nova. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então essa mulher poderia ser cuxita, mas ali, por certo, ela já professava a fé no Deus de Abraão. No Deus de Abraão. Porque a palavra de Deus é muito clara, que Deus diz o quê? Que todo aquele que fosse circuncidado, todos teriam que ser circuncidados, tanto escravos lá, desde Abraão, tinham que ser tanto escravos, tanto que fosse do povo, que não fosse, forasteiros, todos tinham que circuncidar. E a circuncisão era o pacto que eles faziam com Deus. A mulher não era circuncidada porque não é o caso, no caso só os homens, né? É porque era o corte do prepúcio. Então, mas a mulher aceitava, a mulher também fazia um pacto com Deus, a mulher também fazia parte desse povo de Deus. E essa mulher, como disse bem o irmão, com certeza ela tinha aceitado, ela tinha se convertido. Então Moisés não casou com uma pessoa com julgo desigual. Então eu posso hoje casar com uma pessoa que é um julgo desigual, com um espírita, com um budista? Não, continua sendo julgo desigual, mas aquela mulher não era um julgo desigual, o irmão lembrou bem, ela já tinha se convertido. A Bíblia não trata? Não trata de idolatria dela? Não trata. E aí, agora, meus irmãos, você é professor, importante isso que eu vou falar, frise na mente do seu público. Nós falamos no bloco passado, eu não vi, nem conheço na história, pessoas que ficaram bem, estão bem, acabaram bem, que se levantaram contra pastor, contra líder. E aqui mostra, como Deus trata com Miriam lá na frente, Deus mostra a definição do coração de um pastor. Não fale mal do teu pastor. Pelo amor de Deus, ore por ele. Não entre por esse caminho, que é um caminho maligno. A questão da rebelião, de revolta, né? Claro que vão haver erros. Claro que hoje em dia, na questão da gestão, da diretoria da nossa denominação é muito transparente, né? É muito clara. Né? E Deus, se houver um dia alguma coisa para tratar, Deus tratará, né? Deus vai tratar, né? Usará os meios. Mas esse levantar, irmãos, né? contra essas picuinhas, não, isso aqui não é indulgência, né? Estou dizendo, pastor, tem líderes que são mau caráteres, líderes que cometem erros graves, precisam ser tratados. Muitas vezes o presbitério da igreja, nossa denominação, o presbitério da igreja tem que tratar. Mas não é essas questões que eu falo. São picuinhas, apontamentos, achamentos de defeitos, né? Achando que os nossos pastores não serão super-homens. Mas não, eu digo, pelo amor de Deus, não se levante de uma forma irresponsável contra pelo amor de Deus e pelo amor a você e a sua família. Porque deixa eu te dizer, aquele que se levanta contra o ungido de Deus, Deus cobra. Irmão, você vai dizer assim, pastor, o senhor está ameaçando. Não, é o próprio Deus que diz. Deus visita até a terceira e quarta gerações de todo aquele que toca no ungido dele. Então, quando se coloca um pastor, eu digo o pastor Cláudio, todos os pastores, eles foram levantados por Deus, eles são anjos da igreja. E quando você se levanta contra o anjo da igreja, você está se levantando contra o próprio Deus. Isso é muito sério. Aqueles que se levantaram contra Moisés, o pastor Moisés era pastor de todo aquele povo. Moisés pagava um preço por aquele povo. É interessante ver na Bíblia Moisés brigando com Deus por causa daquele povo, né? A gente até discutiu isso, acho que na última aula, quando Moisés disse assim, não, Senhor, se vai te brigar com esse povo, se vai levar esse povo, matar esse povo, então tira também o meu nome do livro da Bíblia, no livro da vida. E aí Deus disse assim, não, Moisés, eu vou perdoar o povo, eu vou tolerar mais essa. E depois a gente vê o contrário, Deus dizendo, falando para o Moisés dizendo, eu não aguento mais esse povo, Senhor, eu vou te entregar, mata todo mundo, faz o que o Senhor quiser. Aí Deus diz, peraí Moisés, esse povo é meu,
Peraí, então fica uma briga de Moisés, afinal, esse povo é de quem? É de Moisés ou é de Deus? Eu acho isso interessante, porque eles de vez em quando brigam pelo mesmo povo. Sabe de quem era o povo? O povo é dos dois. O povo era amado de Moisés e o povo era amado de Deus. Mas havia ali, tá? Por isso Moisés aceitou essa missão. Irmãos, levar 2 milhões de pessoas, mais ou menos, que tinha na época, através de um deserto durante 40 anos, não é para qualquer um, irmão, não é para qualquer um. Moisés teria que lidar com muita coisa, como ele teve que lidar. Moisés teve que ouvir muita reclamação, e teve que achar água, tirar a água da rocha. Claro, Deus disse a ele, coloca aí na rocha. E Moisés teve que arrumar a carne, e teve que arrumar a comida. Irmão, não foi fácil uma tarefa. Assim é a tarefa do seu pastor, do nosso pastor e dos pastores da igreja. Pensa que é fácil ser pastor? Irmão, eu sou pastor, mas eu dirigi uma igreja uma vez, pequena. Não é fácil, irmão, não é fácil. Não é fácil, a gente sabe o peso que está sobre a gente. Sabe por quê? O peso que está sobre o seu pastor é Deus cobrando de um lado, é o diabo querendo derrubar do outro, é Deus cobrando, a igreja cobrando do lado, a ovelha do outro. Não é fácil, irmão. Administrar a obra de Deus não é fácil. Não queira ser pastor. Muita gente diz assim, eu quero ser pastor. Olha só, assim como Moisés faz, eu faço também. Assim como o pastor faz, eu também faço. Não faz não, irmão. O diabo também pensou isso. Ele também pensou que assim como Deus faz, ele fazia também. E é onde ele acabou. E é onde ele vai acabar. Ele está no caminho. Ele sabe que o tempo dele é curto e que o tempo dele está acabando. Ele vai acabar no inferno. Então, ponderações importantes, né, para você, meu irmão, meu amigo, meu caro professor, né, pegue essas deixas aqui, junte com as suas informações e aplique na sala de aula, tá? A gente não entra a fundo nos textos, porque a gente não tem tempo, né? Mas preciso chamar o nosso próximo intervalo, já estamos de volta com o nosso terceiro bloco e com a nossa conclusão. E já estamos de volta com a nossa Bíblia em Dia, para o nosso terceiro ponto e para a nossa conclusão. Pastor, Moisés, um homem manso e humilde, aí começa o mais manso que havia na terra, e fala o segundo ponto sobre o fardo de uma liderança, e também fala no terceiro ponto, a punição dos rebeldes. É o que eu acabei de dizer agora, a questão da liderança. Irmão, ser líder é ir junto. O que é ser líder? É ir na frente liderando e um povo atrás? Não, é ir junto. Moisés era o líder que ia junto. Moisés sofria junto, Moisés ia junto. Então a gente vê a questão da liderança de Moisés, porque ele tinha uma liderança maior sobre ele. A liderança maior sobre Moisés era o próprio Deus. Irmãos, nós que somos pastores temos uma liderança acima de nós. Nós temos uma liderança acima de nós. E quem é essa liderança? Essa liderança é Deus. Então o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, não vem de nós, vem de Deus. Então, é o que eu falei da questão da autoridade. Quando é que nós vamos aprender a obedecer? Samuel diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Saul, o que Saul fez? Esperou Samuel para Samuel oferecer holocaustos a Deus, oferecer sacrifício. Samuel demorou um pouco e Saul não se conteve. O que fez Saul? Saul fez ele próprio fez os próprios sacrifícios. Eu vou fazer o sacrifício porque Samuel está demorando. Mas quando Samuel chega, Samuel, por que você fez isso? Não era você que deveria fazer isso, era melhor você obedecer do que sacrificar. Então, eu disse a você, quem tem que fazer isso seria eu sou o sacerdote. Irmãos, Deus levanta e Deus chama uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para profetas. Qual é o teu chamado? Para que Deus te chamou? Né? É para levita, para cantar, então cante, faça o melhor para Deus, né? Agora não queira entrar no lugar do outro, puxar o tapete do outro, se amotinar contra me amotinar contra o pastor porque eu não cantei, ou porque ele botou um outro cantor no meu lugar, ou porque ele botou um outro presbítero no meu lugar. Irmão, motim, não importa o motim, não importa o motivo, você não tem nenhum motivo para se amotinar contra teu pastor. Sabe por quê?
Porque você não tem motivo para se amotinar contra o seu Deus, o teu Deus que te conforta, o Deus que te sustenta, o Deus que é contigo, o Deus que coloca o chão para você pisar. Você bota o pé e ele coloca o chão, porque você não vive por visão, por vista, você vive por fé. Fé em quem? Fé no Deus Todo-Poderoso. Então tudo que você tem, tudo que você faz, você deve isso a um Deus, a própria respiração tua. Irmão, eu estou respirando aqui porque Deus me deu a respiração, mas se ele disser, chega de respirar, Maurício, eu morro. Eu morro. Então, irmãos, a gente precisa, quem Deus colocou sobre nós, precisamos obedecer. Olha, eu posso até não concordar, porque eu não concordo com o diácono Luiz, ele fez um negócio, eu não concordo, mas olha, ele está sobre mim, ele foi colocado aqui como meu líder. Então eu vou fazer o que ele está dizendo. Eu posso não entender agora por que eu estou fazendo, mas lá na frente eu vou entender por que eu não posso me amotinar contra o meu líder. Sabe por quê? Porque eu estou me amotinando contra o meu Deus. E duro é cair na mão do Deus vivo, disse o salmista Davi. Deus ele trabalha com princípios de liderança. Deus, quando ordena, quando organiza, né, o seu povo, como organiza a administração, quando dá líderes à igreja, Deus trabalha, Deus abençoa todos, mas alguns sapatos, vou dizer, entre aspas aqui, alguns calçados, alguns apertos é para líder. Algumas tratativas, algumas bênçãos, algumas ministrações, Deus usa líderes. Nós somos ministrados. A bênção, eu acho, o fato é a bênção apostólica. Geralmente a gente pede pastor da igreja, a bênção apostólica, ou um ancião. Sempre, né, quando eu dirigia com a igreja, sempre, se eu não puder, até quando eu era diácono, né, pedir para um pastor, um presbítero, um ancião da igreja, princípio de honra, princípio de liderança. Deus nunca, irmão, quebra esse princípio. Não adianta, Jesus, eu estou orando porque esse pastor vai embora. Eu não gosto dos olhos dele, porque ele trabalha desse jeito e desse jeito eu não gosto. Irmão, não faça, não perca seu tempo orando desse jeito. Ore por ele. Jesus, pode ser que eu não concorde com tudo, mas abençoa os projetos dele. Abençoa, Deus. Se precisar da minha ajuda, eu vou ajudar. Né? Se um dia, né, eu conseguir trabalhar com um pastor que tenha totalmente a minha visão, estou falando não que eu não tenha como meu pastor, não é isso, irmãos? Muito pelo contrário, né? Mas tem irmãos que não é que você precisa concordar com tudo, mas você tem que abençoá-lo em tudo. E obedecê-lo em tudo. Né? Vai concordar 100% com tudo? Que utopia é essa? Pare com isso. O pastor pintou dessa cor aqui, igreja, bonita, mas se fosse amarelo, o outro gosta de azul, o outro gosta de camurça, o outro gosta... Enfim, irmão, nós somos diferentes. Amém. E outra coisa, a questão da preparação que o irmão falou. Moisés foi preparado há 80 anos. Arão, vamos supor que Deus tivesse chamado Arão. Eu quero fazer uma hipótese. Vamos supor que Deus tivesse chamado Arão. Arão estaria preparado para levar aquele povo? Eu digo a você que não. Sabe por quê? Na primeira vez que Moisés foi para o monte e ficou lá 40 dias e 40 noites, o povo foi em cima de Arão e disse, faz-nos deuses, apertou só um pouquinho, faz-nos deuses que nos tiraram do Egito. Nós queremos Deus, nós queremos tocar, faz-nos deuses. Ele então me dá. Aí começou a recolher ouro, aí brinco e pulseiras de ouro, e ali ele fundiu tudo, e dali ele fez um bezerro. Ele estava preparado? Arão estava preparado para tudo que Moisés passou? Moisés passou cobras e lagartos, como a gente diz no Rio. Moisés passou por coisas ali, povo pedindo por água, povo pedindo por comida, povo pedindo por carne, o povo pediu por tudo e Moisés passou. Arão estaria preparado? Miriam estaria preparada? Miriam estaria preparada? Não, Miriam também não estaria, porque a experiência que Moisés teve, 40 anos no Egito, sendo formado para ser príncipe do Egito, quem sabe faraó do Egito, e Moisés ali preparado, e mais 40 anos no deserto de Midian, sendo preparado lá também por Jetro, seu sogro, onde ele conheceu Zípora, sua mulher, ali também ele foi preparado. Ele ali aprendeu a ser pastor, ele aprendeu a pastorear, até que Deus chama ele no monte, na sarça ardente, e diz, olha, você vai tirar o meu povo do Egito. Mas como eu não sei nem falar, e eu sou bravo, eu já matei um lá no Egito, eu fiz... Não, você hoje é bravo, mas você vai ser chamado o homem mais manso da terra.
Você de bravo, eu acredito, irmão, aqui, que Deus deve ter falado, você está parecendo até o Pedro que ainda vem aí, não tinha nascido ainda, você está parecendo até o Pedro que vai vir lá, que vai falar com meu filho. Eu peguei muito violento, muito estourado, eu sou o cara, não atorava nada, cortou a orelha do Malcolm e fez e aconteceu. Você está igualzinho o Pedro, que ainda vai nascer, mas você vai ser chamado o homem mais manso da terra. Mas eu não sei falar, o teu irmão Arão vai te ajudar. Agora ele vai te ajudar, ele não vai fazer para você. Sabe por quê? Porque você eu preparei 80 anos. Agora teu irmão não está preparado, mas ele vai fazer uma posição, ele vai ter uma função importante, ele vai ser sacerdote. E ele vai oferecer sacrifício pelo povo. E a tua irmã também vai ter. Agora, com você que eu vou falar. É você que vai levar. Irmão, não foi fácil para Moisés, irmão. 40 anos. Não foi fácil. Não é fácil para um pastor. Portanto, irmão, lembre de uma coisa. Motim, nem no trabalho, nem na igreja, nem em casa. Seja você jovem que está ouvindo também. Jovem, não faça motim contra teu pai e tua mãe. Você está comprando uma briga com Deus. Eu estou falando sério. Você está comprando uma briga séria com Deus. Não faça motim contra o teu patrão. Está comprando briga com Deus. Contra teu pastor, não faça isso. Está comprando uma briga. Não compre briga com Deus. Se você quer brigar, briga com quem você quiser. Mas desde que não seja uma autoridade sobre você. De preferência, tolerai-vos uns aos outros, Deus diz, tolerai-vos uns aos outros, e quando for brigar, pensa bem contra quem você está se amotinando, contra quem você está murmurando. E depois que está feito, né, não tem como voltar atrás. A lei da semeadura, ela é dura, e ela vai vir ao teu encontro. E às vezes a gente vê algumas pessoas patinando, pastor, você nem tem nem como ajudar. Tá, meus irmãos? E, infelizmente, os irmãos são maduros, estão entendendo o que eu falo. Não é que a gente não tem que orar pelas pessoas. Mas algumas pessoas pagam preço para o resto dos seus dias por uma palavra dita contra um anjo da igreja. Algumas pessoas carregam marcas para décadas. E aí não adianta fazer campanha de oração. Não adianta orar. A marca, o resultado do levante, do motim, vai permear as pessoas, vai abortar o ministério promissor, abençoar uma bênção, abortar uma bênção, enfim, algumas bênçãos. Por quê? Porque Deus trabalha com um princípio de autoridade. Né? Se você está pensando, até lá na empresa, aconteceu há alguns anos comigo, né? Se levantar contra um homem injusto, com motim, não dá certo. Não faça isso. Porque tem um que está lá em cima, que tudo julga, que tudo vê, que não dorme. E contra motim ele tem um pé atrás, não posso usar essa forma para expressar a Deus, mas Deus tem uma tratativa muito pesada, muito pesada. Que o sangue de Jesus nos cubra nesta como Deus tratou com Midian, tratou com Arão também. Não foi fácil. Não foi fácil. E eu vejo hoje na igreja, irmão, gente dizendo assim, irmão, como é que está? Eu estou na prova, irmão, 10 anos na prova. Depois e passa 10 anos, eu continuo com aquela pessoa, ela diz assim, como é que está, irmão, como é que está aí na Bessa? Só vitória? Eu costumo falar isso lá no Rio, falar, só vitória? Ele, não, eu estou na prova, mano. Aí passa 30 anos, eu estou na prova, 40 anos eu estou na prova. Irmão, então, ele diz, não, eu estou na prova, aí 20 anos depois, e aí, irmão, como é que está? É a bênção? Não, estou na prova, 30 anos, 40 anos. Eu digo, irmão, olha só, Deus deixou 40 anos aquele povo na prova, porque foi uma prova para ensinar. Primeiro porque tinha tirado do Egito, como eu disse. Agora precisava tirar o Egito de dentro deles. Precisava tirar os deuses pagãos. Precisava tirar tudo aquilo que eles tinham. Precisava tirar as cebolas, os alhos e os polvos. E precisava tirar tudo aquilo de dentro deles. Então eles ficaram lá na prova. E eles passaram na prova porque foram desobedientes. Ao tempo todo se amotinaram contra Moisés. O tempo todo murmuraram. Senão essa prova, irmão, não seria de 40 anos. Então às vezes eu disse para o irmão, você está na prova há 40 anos, que você deve estar fazendo igual aquele povo lá do deserto. Aí o irmão não gosta. Não, irmão, não, eu não tenho motivo, eu oro, eu faço alguma coisa.
alguma autoridade você desrespeitou, algum pastor você falou mal, algum irmão que você fez injustiça, algum justo você ofendeu para ficar nessa prova. Ah, mas eu não me lembro. Não, lembra de Jó? Mas o Jó não fez nada, eu sou Jó, eu me sinto Jó. Ah, Jó não fez nada, mas ficou na prova. Jó é uma prova diferente. Jó foi uma prova para Deus mostrar. Se bem que Deus não precisava ter mostrado para o diabo nada. Mas está vendo aí meu servo Jó? O homem reto, temente a Deus, se desvia do mal. Ele mostrou Jó, e mostrando e provou Jó, só para provar para o diabo e provar que Jó era um homem temente a Deus. Deus não precisava ter feito aquilo, até porque Deus conhecia Jó, mas ele mostrou como exemplo, para ficar para exemplo para nós. Agora, ficar na prova, a prova de Jó não foram 30, 40 anos não, ele passou por poucas e boas, né? Mas não foram 40 anos. E você, irmão, você aí, irmão, está me ouvindo, você está na prova, eu estou há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, revê 20 anos atrás, 30 anos atrás, vê aonde você errou, vê se você não precisa pedir um perdão, vê se você não precisa corrigir com alguém, algo que você fez, que não fez esse alguém, fez ao próprio Deus, e esse Deus está te cobrando. Ah, mas pastor, eu não me lembro, não, precisa pedir perdão? Peça perdão. Há pouco tempo, quando eu vim para Jaraguá, eu disse, eu vou para Jaraguá, mas tem uma irmã que eu preciso pedir perdão. Eu peguei o telefone e pedi perdão a ela. Olha, eu fiquei leve, porque eu tinha que pedir perdão a ela. Eu achei que ela exagerou, eu achei que o erro até era dela, mas você não precisa saber quem é que errou, apenas peça perdão. Tenta descobrir por que você está nessa prova. Será que não foi motim? Será que não foi murmuração? Será que não é murmuração? Será que não é motim? Entenda uma coisa, Deus é contigo, Deus te ama, Deus quer te tirar dessa prova, Deus quer te tirar dessa provação, Deus quer te tirar, mas você precisa se entender com Deus, você precisa se acertar com Deus e ver, puxa, eu murmuro muito mesmo, eu venho me amotinando contra meu patrão, contra minha esposa, contra a minha família, eu realmente, nesse ponto, eu preciso que Deus trabalhe nessa área da minha vida. Deus não vai trabalhar em área nenhuma da tua vida, é você que tem que trabalhar, a decisão é tua, Deus trabalha em caráter, mas você tem que dizer, Senhor, eu quero mudar e vou mudar. A decisão de mudar é sua. A decisão de fé, a gente estava falando de fé aqui, decisão de fé é sua. Fé também é decisão. Amor é decisão. Eu decido amar, eu decido perdoar, eu decido ter fé. E eu decido que, a partir de agora, vou obedecer todas as autoridades, vou orar pelo meu pastor, vou orar pelo meu chefe, vou orar por todas as pessoas que estão acima de mim, porque quem colocou elas lá foi o próprio Todo-Poderoso. Nós estamos chegando ao final dessa quinta lição, motim em família, motim, né? Motim em geral, né? Quantos problemas estão sendo gerados? Óbvio, né, pastor? Nem todas as provações, às vezes uns alongam um pouquinho mais, são por causa, né, de um motim, ou por causa de um A ou B. Às vezes você está passando por uma prova mesmo, e é natural, né? Nós temos esses vai e vem da vida, né? E não tem nada errado isso, né, irmão? Jó não teve nada, foi provado, né? Bora, né? Como pastor, não fez nada. Tá, mas o pastor foi muito incisivo, e até vejo a mão de Deus, dizer que algumas pessoas precisam rever alguns pontos, clamar por perdão, e passar a mão no telefone e ligar. Pastor fulano, irmão fulana, me perdoa, porque essa pedra, porque uma pedra sobre isso aqui, mas o problema continua lá embaixo, né? Tempo não resolve o problema, nem perdoa o pecado. Tá? E seja abençoado. Né? Vou pedir para o pastor orar nesse momento. Amém. Vamos orar então? Senhor Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Eu creio, Pai, que toda vez que a gente se coloca num estudo ou prega a Tua palavra, a gente se coloca na brecha para ser usado pelo Senhor, Pai. Pai, eu sei que o Senhor me usou aqui, usou o nosso irmão para falar da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Senhor Deus, ó Pai, ela penetra, Pai, ela penetra onde nada pode penetrar. Senhor, como faca de 2 gumes, Senhor Deus. Pai, a Tua palavra, Senhor, penetra os corações, as mentes, a Tua palavra esquadrinha os corações e as mentes. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu também falando, também aprendo muito, porque o Senhor vai falando, o Senhor vai nos usando e a gente vai entendendo que essa palavra não é só para quem está ouvindo do outro lado, mas é primeiro para nós. Essa palavra foi para mim, essa palavra foi para o nosso irmão, essa palavra para que nós tenhamos uma posição diferente diante
diante de Ti e entendamos que tudo é feito por Ti, para Ti e vem de Ti e tudo é para a Tua glória, Senhor. Portanto, Pai, eu te peço, abençoa cada um que está nos vendo agora. Entra na casa de cada um e cada um possa ser tocado em seu coração e descubra aonde é que eu preciso consertar, aonde é que eu preciso ajeitar, o que eu preciso fazer para que esse Senhor que me abençoa possa me perdoar aquilo que eu fiz no passado. Eu não sei se você tem, irmão, eu também não sei, eu procuro, toda vez que eu procuro, Senhor, eu digo, Senhor, me perdoa, eu ligo, olha, me perdoa, porque eu preciso, Senhor, do teu perdão. Quantas vezes devemos perdoar? Perguntou Pedro a Jesus, olha, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, Senhor, eu te peço que nos perdoe, 70 vezes 7. Nós estamos aqui, nós estamos diante de Ti, nós estamos aqui debaixo da Tua autoridade, do Teu Espírito, mostrando a cada um que somos falhos, como todos, mas que precisamos descobrir a nossa falha, acertar, pedir perdão e lembrar, se foi motim, devemos nos arrepender, devemos pedir perdão. O que foi, devemos consertar para a Tua glória, para sermos perdoados e também para sermos felizes na Tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa foi a 5ª lição. Vou lembrar, não esqueça de curtir, compartilhar nossos vídeos, se inscrever no canal, né? Divida com alguém se foi bênção para a tua vida. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima EBD em Dia.